Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Louvamos a Deus por sua vida, você que já se conectou aí, não somente com o Todo-Poderoso, mas também essa conexão através do canal da Primeira Igreja Batista em Tarantim. Esse é o nosso culto de louvor a Deus, a nossa celebração, e nós louvamos a Deus por sua vida. Nosso incentivo a você se inscrever no nosso canal para que você receba aí os avisos, as notificações, para que você possa ficar atento às nossas celebrações ou alguma outra atividade que a gente venha postar ou transmitir através do nosso canal. Eu quero já convidar você para a leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia no 7º livro. Eu falo do livro de Juízes. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 1. E nós estaremos fazendo a leitura do verso 5 e também do verso 6. Livro de Juízes, Antigo Testamento, 7º livro da Bíblia, capítulo 1, versos 5 e 6, diz-nos assim a palavra de Deus. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. O texto bíblico nos fala de um conflito, uma verdadeira guerra entre o povo de Israel e dois povos, cananeus e fariseus. Israel sai vitorioso dessa batalha e na última instância dessa guerra, o líder dos cananeus é capturado. Seu nome, Adoni-Bezeque. O texto bíblico diz que após a captura de Adoni-Bezeque, os israelitas cortaram seus dedos polegares, tanto das mãos como dos pés. Uma situação bem cruel, mas era prática, uma prática bélica, uma prática de guerra daquele tempo, onde os inimigos conquistados tinham seus dedos polegares cortados e tinha uma explicação para isso. A ideia era retirar a firmeza do inimigo. A ideia era tirar a firmeza do estar em pé, do se movimentar. E quando se cortava os dedos polegares, a ideia era tirar a firmeza do manuseio da espada, principal arma de guerra daquele tempo. Bem, fico imaginando essa ideia de tirar a firmeza do inimigo através dessa amputação dos dedos. Bem, eu penso que hoje tem muita gente perdendo a firmeza. Eu penso que nesse tempo, inevitavelmente, muitas pessoas estão perdendo a firmeza no Cristo de Deus. O inimigo tem tirado a firmeza de muita gente. Tem tirado a firmeza da fé, mas também tem tirado a firmeza dos valores, dos princípios. Será que essa mensagem, essa reflexão inicial tem a ver com você? Minha pergunta a você que nos assiste, a você que cultua a Deus com a gente: como está a sua firmeza? Como está a sua firmeza em relação à sua fé? Como está a sua firmeza em relação à sua comunhão com Deus? Como está a sua firmeza em relação aos princípios, às convicções que você tem em relação ao reino de Deus, à palavra de Deus? A minha oração é que você não perca a firmeza. A minha oração é que seus dedos polegares não sejam cortados. A minha oração é que você permaneça firme no propósito de servir e adorar a Deus. E quando a tentação se aproximar, que você esteja firme no propósito de se conservar da forma que Deus deseja que você viva e que você pratique a fé no Cristo de Deus. Vamos orar? Momento de oração, momento de intercessão. Eu peço à nossa irmã Ivone que ore, que busque a Deus nessa noite em favor das nossas vidas, e que se você é alguém que se sente enfraquecido, sem firmeza, que você busque agora essa firmeza em Deus através da oração. Vamos falar com Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por este dia. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que se compadece dos seus. Pai, nós louvamos, ó Pai, o teu nome, porque tu estás conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor.
Nós te pedimos, Pai, que Tu continue, ó Deus, com a Tua mão poderosa sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre os governantes do nosso país. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, neste momento tão difícil, ó Deus, em que o nosso país, o mundo está vivendo. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu aquiete o nosso coração, nos dando paz, nos dando tranquilidade, que nós sabemos que só vem de Ti, Senhor. Abençoe cada família, abençoe todos os ouvintes que estão a nos ouvir. Que Tu possa estar assim, ó Deus, derramando a Tua graça, ó Pai, em cada lar. Que Tu possa estar assim, acalmando os corações, ó Deus. Que nossa confiança, Deus, possa estar assim sendo depositada em Ti, Senhor. Amém. Muito obrigada, Deus, pelas bênçãos. Muito obrigada pela palavra falada neste momento. Que ela venha falar assim fortemente a cada coração. Nos dá assim um culto abençoado. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti nas nossas vidas. Menos de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades. Mas nós queremos mais de Ti, da Tua presença. Nós queremos a Tua direção nas nossas vidas, dizendo para onde devemos ir, o que devemos fazer. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Que verdadeiramente o Teu nome apareça, que verdadeiramente a Tua glória seja refletida nas nossas vidas. Mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, todos os dias de nossas vidas.
Nós vamos cantar uma música que a igreja gosta muito de cantar, principalmente nos cultos de quarta-feira, né, irmãos? Que nós cantamos: eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. E nós temos a consciência que nós estamos orando a um Deus que é vivo, a um Deus que é real, a um Deus que é presente, a um Deus que abençoa, a um Deus que cuida, a um Deus que é Pai. E é esse Deus que nós oramos todos os dias, todos os momentos. Então cante conosco, cante crendo mesmo, declarando: eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta
concedeu. Amém. Louvamos a Deus pela vida de Roberto, louvamos a Deus pela vida de Selma, louvamos a Deus pela vida de Ivone, que nos abençoaram através dessas canções que nos fazem refletir sobre Deus, sobre sua vontade, nos colocam para cima através da ação do Espírito, levantam o nosso ânimo, renova as nossas forças. Eu convido a você para mais um tempo de meditação nas Escrituras. O convite agora é que abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Enquanto você abre uma orientação, nós vamos, através desse ensino, construir um entendimento sobre o templo e a sua importância nas religiões, na fé judaica, no cristianismo, o que a Bíblia nos ensina a respeito da figura do templo. Estamos vivendo dias de templos fechados. É isso, não é? Então, nada melhor do que a gente compreender a doutrina bíblica, a teologia para o templo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 19 e 20. Eu peço a sua atenção porque o que o pastor vai fazer é construir uma ideia, construir um entendimento. Eu vou tentar montar aqui um quebra-cabeça a respeito da figura desse espaço considerado sagrado pelas religiões. Então, toda atenção é necessária para a gente então ir construindo esse entendimento e a gente chegar ao final da reflexão e você poder dizer para você mesmo: pronto, eu entendi, eu compreendi agora o significado, a doutrina bíblica para o templo nas Escrituras. O texto bíblico diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem, a palavra templo no latim é templum, e a palavra templum no latim significa espaço, lugar sagrado, local sagrado. E é assim mesmo que as religiões, elas percebem, elas enxergam os seus espaços de fé, os seus templos. Por exemplo, os judeus, eles veem as sinagogas como espaços sagrados. Da mesma forma, os muçulmanos, as mesquitas, o cristianismo, as igrejas, o budismo, os seus templos, e o espiritismo, os seus centros. Então, as religiões percebem assim os seus espaços de concentração como espaços sagrados. Queridos, as religiões, elas entendem que os templos são lugares onde as suas divindades, elas se manifestam. Eles entendem que é no templo que melhor eles têm acesso ou contato com o seu Deus ou as suas divindades de adoração. Bem, sem dúvidas nenhuma, o templo é um espaço singular em qualquer expressão
de fé. Nessa noite, eu quero refletir com vocês sobre a teologia do templo, tanto no judaísmo como no cristianismo. Vamos entender como se dá essa mentalidade, essa compreensão dos espaços de fé, tanto no judaísmo como no cristianismo. Um pouco de história bíblica para a gente entender e perceber todo o valor do templo na fé judaica cristã. Bem, na fé judaica, os judeus só passaram a ter um local sagrado de culto em Moisés. Foi em meio à peregrinação no deserto que os judeus passaram a ter um local de culto, a ter um local de adoração, um templo. Bem, esse templo, na verdade, era um tabernáculo de madeira, um verdadeiro santuário portátil, uma espécie de templo móvel, onde os judeus prestavam o culto a Deus em meio à sua caminhada pelo deserto. Por que era móvel? Porque eles montavam esse tabernáculo, esse espaço de culto, em um determinado lugar onde Deus ordenava que eles então parassem. Logo depois, quando Deus ordenava a marcha, ordenava a eles a retomada da caminhada, esse tabernáculo era desmontado e então era carregado de forma muito organizada, e em um outro local ele era montado novamente. Então, um verdadeiro templo móvel, um santuário portátil. Porém, quando o povo de Israel, eles atravessam o Jordão e entram na terra prometida e a conquistam, o texto bíblico vai dizer que o tabernáculo, antes móvel, agora se torna fixo. Por quê? Porque o povo de Israel estabelece a cidade de Siló, exatamente, a cidade de Siló, como centro de adoração. O tabernáculo foi fixado na cidade de Siló. Bem, chegamos agora no governo de Davi. Em Davi, no reinado de Davi, Davi tem uma ideia de construir um templo suntuoso para Deus. Davi é tomado de um desejo. Ele percebeu que o tabernáculo era algo muito simples e que Deus merecia uma casa, um ambiente maior, um templo talvez da grandeza do seu Deus. Porém, Deus não permite que Davi construa esse templo. Na verdade, o máximo que Davi chega é comprar o terreno para esta construção. Mas a missão da construção desse templo fica a cargo do seu sucessor. Nós estamos falando de Salomão. E no reinado de Salomão, num período que durou 8 anos, Salomão constrói em Jerusalém esse templo. Repito, essa construção durou cerca de 8 anos. Bem, durante todos os anos, todo o tempo que o templo estava ali fixado em Jerusalém, o templo ele foi objeto de orgulho do povo judeu. Esse templo foi objeto de muita admiração, mas também objeto de muito orgulho. O templo que fez bem ao povo judeu. Mas a compreensão religiosa, a compreensão orgulhosa dos judeus em relação ao templo, muitas vezes fez mal ao povo judeu. Bem, cerca de 600 anos depois da construção do templo, chamado Templo de Salomão, esse templo ele é destruído. 600 anos depois da sua construção, esse templo é destruído pelos babilônicos. Nabucodonosor ordena não somente a invasão em Jerusalém, mas a destruição de todas as casas, todos os espaços
ali úteis àquela nação, e talvez o que mais feriu a nação de Israel não foi tanto a espada de Nabucodonosor, mas o que mais feriu aquela nação foi a destruição daquele espaço, o Templo de Salomão, o espaço mais sagrado, o espaço de adoração do povo judeu. Após a destruição, passado alguns anos, esse templo ele é reconstruído. E quem lidera a reconstrução do templo é um homem chamado Zorobabel. O templo de Zorobabel é construído. O templo sagrado de Israel é reconstruído naquele mesmo lugar, porém, esse templo, o templo de Zorobabel, ele não tinha o mesmo glamour, ele não tinha a mesma beleza do templo anterior. Tanto que isso, Roberto, Selma, Ivone, era objeto até de tristeza entre os judeus. Porque alguns judeus que viveram no tempo de Zorobabel, eles viram a glória do templo de Salomão. E agora eles perceberam o quanto era inferior àquele novo templo, o templo de Zorobabel. Bem, cerca de 500 anos depois dessa reconstrução, esse templo ele é reformado por um homem chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande promove uma grande reforma nesse templo. E, inclusive, essa reforma aconteceu poucos anos antes do nascimento de Jesus. Esse templo ele é reformado e, mais uma vez, os judeus agora se enchem de orgulho e de admiração, porque esse templo reformado por Herodes, ele se aproxima da beleza, da glória do templo de Salomão em outro momento destruído. Porém, esse templo reformado, ele é destruído no ano 70 depois de Cristo. Esse templo é destruído no ano 70 pelos romanos, cumprindo a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais uma vez, os judeus perdem o seu espaço sagrado, o seu espaço de adoração. Bem, diferente dos judeus, os cristãos primitivos, eles nunca foram apegados ao templo. Prova disso é que os cristãos primitivos, eles passaram cerca de 300 anos sem terem templos ou igrejas como as nossas hoje. As suas reuniões eram realizadas nas casas. Então, os cristãos, eles não desenvolveram apego ao templo. Isso porque os cristãos primitivos, eles tinham uma outra mentalidade, eles tinham uma outra compreensão do que era templo. E essa compreensão está no texto que nós lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o verso 19, que diz: Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Qual era a compreensão dos cristãos a respeito do templo? Eles entendiam que o templo verdadeiro, o templo genuíno, não era uma construção tida como sagrada, mas o templo genuíno, o templo verdadeiro, eram seus próprios corpos. No tempo de igrejas fechadas, é muito importante a gente fazer essa reflexão. O templo não está fechado. Você que diz que o templo está fechado, eu digo para você, não, o templo não está fechado. Nós somos os verdadeiros templos e os nossos corpos estão abertos. Os nossos corpos, os nossos templos
estão abertos para a atuação do Espírito de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, compreendendo que nós, e não a igreja, somos o templo de Deus, nos leva a fazer pelo menos duas perguntas. Preste atenção nisso, porque é um assunto muito atual e necessário. Compreendendo que nós somos o templo de Deus, eu tenho duas perguntas a fazer. Primeira pergunta: seria a igreja um serviço essencial? A igreja é um serviço essencial. Quantas vezes a gente viu esse debate, né? O presidente da República, por exemplo, em um determinado momento, ele colocou a igreja como serviços essenciais. Em outros momentos a gente vê os pastores dizendo: a igreja é um serviço essencial. Será? Pergunta, entendendo que nós somos o templo de Deus, a igreja é um serviço essencial? Resposta: não. A igreja não é um serviço essencial. E alguém vai perguntar: mas como o senhor, como pastor, não entende que a igreja é um serviço essencial? Vamos por partes. O que é um serviço essencial? Serviço essencial é um serviço crucial, imprescindível à sobrevivência humana. É por isso que mercados estão abertos, farmácias estão abertas e outros serviços estão acontecendo. Por quê? Porque serviço essencial são serviços cruciais, são serviços importantíssimos, imprescindíveis à sobrevivência humana. Sendo assim, igreja não é serviço essencial. Vamos mais a fundo. Por que o pastor entende que igreja não é serviço essencial? Porque tudo que se faz dentro da igreja, Selma, se pode fazer fora da igreja. Exemplo: você canta na igreja, você ora na igreja, você lê a Bíblia na igreja, você estuda a Bíblia na igreja. Tudo isso pode fazer fora da igreja. Então, por isso, a igreja não é serviço essencial. Porque tudo que se faz dentro da igreja pode se fazer dentro da igreja. O problema é que muitos não conseguem fazer isso. O problema é que muitos não conseguem orar fora da igreja, ler a Bíblia fora da igreja. Muitos não conseguem cantar fora da igreja. Muitos não conseguem viver essa devoção fora da igreja. É por isso que as pessoas que estão mais desesperadas para as igrejas abrirem são aqueles que estão vivendo uma espiritualidade deficiente. São pessoas dependentes da igreja. A igreja virou uma muleta. Eu sei e compreendo que a minha igreja sabe da importância do templo, mas é preciso que a gente entenda que, independente se é num tempo de pandemia ou não, a nossa espiritualidade tem que extrapolar o templo, a igreja. Nós precisamos de uma vida mais espiritualizada. A gente precisa de casas mais espiritualizadas. Igreja não é serviço essencial. Você pode viver na sua casa, no seu dia a dia, o que se vive na igreja. É preciso que a gente não espere a igreja abrir para viver as disciplinas cristãs. Viva agora. Viva agora. Segunda pergunta: seria o templo um local sagrado? Seria o templo, olha com o que o pastor está mexendo. Meu Deus do céu. Seria o templo um local sagrado? Resposta: não. O templo não é um local sagrado. Ei, o templo é um lugar que devemos zelar, o templo é um lugar que devemos cuidar, mas não é sagrado. Não é sagrado. Olha para mim aqui. Você é sagrado. Você sim é sagrado. O verdadeiro templo de Deus, Tatiane, Ivone, Selma, Roberto, Ailton, Ingrid, Wesley, somos nós que somos sagrados.
Pelo amor de Deus, vamos virar a chave e vamos perceber que mais do que, agora eu vou acertar o endereço da igreja, agora eu acerto, o número é 290, Rua Professor Estevão Araújo, 290, Centro e Tarantim. Não é aquele lugar que é sagrado, é você que é sagrado. O texto bíblico vai dizer isso, o que nós lemos. Paulo vai dizer: não sabeis que vocês são templo do Espírito de Deus, o Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês são propriedade de Deus. Vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, no vosso espírito, que pertencem a Deus. Gente, quantas vezes nós cantamos, né? Aquela música de J. Neto, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava. Está errado. Deus não mora na igreja. Deus mora em você. Se eu chegar lá agora, na nossa igreja, Deus não está lá, meus irmãos, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. É a palavra de Estevão, Atos capítulo 7. Deus habita em você. Deus habita num templo que Ele mesmo criou, você, feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu chegar lá agora, eu não vou encontrar Deus na nossa igreja. Eu não vou encontrar, porque Deus é encontrado nos nossos irmãos. Eu encontro Deus em Roberto, eu encontro Deus em Selma, eu encontro Deus em Rony, eu encontro Deus em Tatiana. Paulo está dizendo: nós somos sagrados, somos nós que fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, nós somos sagrados, nós somos. E qual é a ideia de sagrado? Separado, unicamente para Deus. Por isso, Paulo nos incentiva à santidade, mas tem gente que santifica mais a igreja do que ele mesmo. É por isso que a igreja, ela acaba não se percebendo como um espaço de atender os necessitados, um espaço de serviço. Por que não? Porque aqui é sagrado. Na minha ex-comunidade, quando eu tive a oportunidade de construir uma igreja, nós construímos aquela igreja lá em Limeira com o seguinte entendimento: esse local vai ser um local para a escola da cidade usar, porque não existe um espaço maior do que esse na cidade. A escola vai usar, a gente vai fazer de casamento de todo mundo aqui, nós vamos ter velório de todo mundo aqui. Por quê? Por que essa ênfase? Porque tem gente que vê a igreja de forma tão sagrada que não pode comer dentro da igreja, não pode ter um velório dentro da igreja, não pode ter uma formatura dentro da igreja. O que é isso? É uma visão, é uma percepção errada. Roberto, sabe quando a igreja se torna sagrada? Quando ela se vê como espaço de serviço. A igreja é sagrada quando eu acolho uma família em luto. A igreja se torna sagrada quando eu acolho alunos que estão vibrando pela formatura. A igreja é sagrada ali. Agora ela é sagrada. A ideia não é banalizar a igreja, não. Pelo contrário. É entendendo que a igreja é um espaço para servir a comunidade, aí é que eu valorizo ela. Aquelas salas lá nossa que não usa só no domingo de EBD, servir a comunidade. Esse é o meu entendimento de templo. Você, templo. Aí você pode pensar: pastor, mas essa mensagem ela é meio perigosa, né? Porque os irmãos podem pensar que a gente não precisa da igreja, que a gente pode fazer qualquer coisa. Não. Vocês sabem que essa não é a minha posição. Vocês sabem que eu tenho também meu conservadorismo. Eu sou mais batista do que muita gente que me ouve agora. Então veja bem, a minha oração é que quando tudo isso acabar, você volte valorizando a sua igreja. Volte valorizando a sua igreja mais. Volte. Porque tem muita gente que não valoriza a igreja. Não valoriza.
Infelizmente. O meu medo é que as pessoas nesse momento acabem desvalorizando mais a igreja. Mas a minha oração é que quando tudo isso acabar, você volte valorizando mais a sua igreja, você volte valorizando mais o seu ministério de louvor, você volte valorizando mais a comunidade, as ações da igreja, que quase você talvez não participa. Que você volte valorizando mais o pastor da igreja, os líderes. Sim. A minha oração é que você volte mais empenhado em frequentar os cultos. Mas a minha oração é que quando tudo isso acabar, você volte compreendendo que você é o verdadeiro templo. Você é o verdadeiro templo. Tem muito tradicionalismo, tem muita religiosidade que impede a gente entender essa pregação. Não tem problema. Eu passei para você. Eu te ensinei. Eu te esclareci. Eu te provei. Se você vai ou não mudar de ideia, é uma questão pessoal. Eu quero morrer pensando assim. Igreja, espaço de serviço. Igreja, espaço de acolhimento. Igreja, espaço de celebração. Igreja, espaço de comunhão. Igreja, espaço de abraçar famílias enlutadas. Igreja, espaço de acolher alunos de escola. Igreja. Você é o templo sagrado, santificado. Pense nisso. Vamos crescer nessa mentalidade. Deus abençoe a sua vida. Convite à adoração, ao louvor. Em nome de Jesus. Adore a Deus. Amém. Graças a Deus.
Você é o templo, você é a casa de Deus, você é sagrado. Por isso, mais santidade, mais santidade. Nossa gratidão a Deus por tudo, nossa gratidão a Deus por tudo que cantamos, por tudo que falamos, nossa gratidão. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi pregado, nos procure, ligue e a gente conversa. Eu vou ter o maior prazer de esmiuçar ainda mais essa minha compreensão. Igreja, espaço de serviço, cristãos, templos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite e não se esqueça, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela família da nossa irmã Marinalva, vamos orar por Débora, vamos orar por aquela família, vamos clamar uns pelos outros. Deus abençoe, estenda suas mãos, momento da gente despedir vocês com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.